E uma pergunta que eu queria fazer é uma pergunta muito séria, porque na terapia eu também faço muita piada. Porque às vezes é meu jeito de tentar deixar as coisas mais leves, só que eu tenho uma reclamação pra fazer. As duas psicólogas, todas, né, as psicólogas que eu passei, às vezes elas perguntavam alguma coisa e eu respondia e fazia Na uma piadinha. brincadeira. Só que elas não riam, elas só anotavam. Por que Aham. vocês fazem isso com a gente? Porque a gente tem o costume de ver as pessoas rindo, falar, beleza, quebrou o gelo. Mas aí ela falava, fazia uma piada, pô, achava mó boa a piada às vezes. Ela olhava sério pra mim e anotava. Por que vocês fazem isso? É pra jogar nós pra baixo mesmo? Não, você mandou muito bem, mas o meu jeito é dar risada da piada, se a piada for boa. Mas eu, de verdade, tá? Vou te responder com a maior sinceridade. Por favor. Tudo que eu tô anotando, porque eu anoto, né? Eu acho que fica mais rico o atendimento eu pegar alguns detalhes. Eu aviso meus pacientes, ó, né? Se a gente tá conversando desde o primeiro dia, eu falo, pega aí um caderninho, que eu quero que você tenha um caderno da terapia, eu também tenho do seu. E eu tô anotando. Mas eu compartilho tudo que eu tô anotando. Ah, é? Aham. Nossa, Eu é compartilho bom. tudo, lógico. Aquilo lá é pra pessoa, não é pra mim. É, porque eu não sei o que ela tá anotando. Às vezes ela tá anotando camisa de força, uma coisa, eu não sei o que é. E aí eu sou E eu curioso. gosto de eu trabalho numa linha que eu dou o feedback na hora. Então, se você fez uma piada, tá? E foi engraçado, eu vou dar risada. Mas se eu achar que essa piada foi pra você, por exemplo, fugir, eu vou te falar isso. Eu vou falar, ô Chesma, toda vez que eu faço uma pergunta difícil, você dá uma risadinha E e é faz isso piada, que vocês hein? anotam, então. Falou, ó, Não, mas aí eu já fuga. falo na hora. Ah, tá. Eu falo na hora, assim, porque é justamente a minha observação sobre você que vai ser importante para você. Não adianta a informação do que eu notei de você ficar comigo. Então, teve uma vez, um caso bem que tem essa cara, né, do feedback. Eu fui atender no hospital, eu trabalhava no hospital 12 anos, ambulatório, uma pessoa atrás da outra, um horror. E aí eu fui entrar, tava cheio, né, o ambulatório, e tinha uma pessoa com um rosto assim de muito brava. E a hora que eu olhei para ela, eu pensei, nossa, espero que não seja minha paciente. Juro que eu pensei isso. E aí eu entrei na sala, Atrai, né? lógico, Ah, né? lógico. Aí fui lá, chamei o nome, ela entrou. Eu falei, eita, nós, né? Já, bom dia, né? Vamos lá, vamos começar o bom dia. Ela contou, tá? Uma pessoa super sofrida. E ela falou, nossa, eu me sinto muito sozinha. A queixa dela era solidão, tá? Me sinto muito sozinha, tal. E eu tinha sentido aquela coisa na porta. E o hospital é uma coisa muito rápida, sabe? Você atende, você não sabe quando você vai ver de novo, é diferente de consultório. E aí eu falei pra ela, posso te falar uma coisa? Porque daí ela já tinha acolhido, já tinha um contato. Tava lá mais no final da sessão, eu falei, posso te falar uma coisa? Quando eu cheguei aqui e te vi, eu fiquei com medo de você. Eu torci pra você não ser minha paciente, porque você tava com o rosto tão fechado. Será que essa percepção que eu tive não é a que as pessoas têm? Porque se você tivesse no ônibus sentada, eu não teria sentado do seu lado. Então, como a queixa dela era a solidão, eu achava que aquele dado era importante para ela, né? A pessoa se sente sozinha, mas ela tá num mundo completamente fechado, com um cara de brava, quem que vai se aproximar? Então, é esse tipo de coisa que eu gosto de devolver na hora, assim, pra pessoa. Ou na hora, ou se é uma pessoa que tá comigo mais tempo, que eu não acho que é o momento, né? Lógico, você tá todo quebrado, chorando, eu vou falar, deixa eu falar. Você é um Zé Ruela, você Cara, tá todo tô lascado. percebendo que você... Não, né? Tem horas pra dar o retorno, mas... E qual que é a maior derrota pro psicólogo? Porque eu acho que existem todas as profissões. Uma boa pergunta, principalmente, né? Você vê, às vezes acerta, viu? Não é sempre não. Porque assim, eu imagino, isso eu tô tirando da minha cabeça, que às vezes a pessoa que não vai mais na consulta pode gerar uma preocupação, ou às vezes a pessoa que você sabe que fez alguma coisa contra ela mesma. Então, sim. qual que é a maior derrota pra alguém Eu da não área? vou falar pro psicólogo em geral, porque acho que é pra pra cada você. um, mas pra mim... Eu acho que eu sentiria com muita derrota se eu perdesse um paciente pelo suicídio, sabe? Eu entenderia que não é culpa minha, porque de fato eu dou minha vida mesmo assim para ensinar o que eu puder, acolher o que eu puder. Eu realmente faço um
um trabalho muito além de técnica. Então, eu acho que se eu perdesse eu diria que perdesse mesmo para o suicídio, ia me fazer muito mal. Porque eu acredito tanto, estudo tanto para saber que existem muitas coisas para serem feitas, sabe? E eu, às vezes, pego na mão mesmo do paciente para ele fazer, né? Tem um paciente agora que, literalmente, ele não estava nem saindo da cama, sabe? E aí eu fui na casa dele. Falei, era no meio da pandemia, né? Pô, pandemia para quem já tem depressão. Arregaçou todo mundo. E aí eu fui lá e vi que ele estava muito mal e falei, desce, tô aqui embaixo. Hã? Desce, tô aqui embaixo. E desceu e a gente deu voltas no quarteirão para fazer um atendimento na rua, para ele ver a luz do dia, porque a luz do dia melhora o seu sono. Tem toda uma explicação. Eu queria que ele visse árvore, eu queria que ele me visse. Eu queria que ele movimentasse o corpo. Qualquer coisa que não fosse só o pensamento de quero morrer. E no fim, a gente ficou andando na rua 2 anos de atendimento. E agora está num momento bem diferente com ele, que é uma vitória, que ele está fazendo academia. Mas eu falei, agora está na hora de dar um passo. Ele, eu vou pensar. Não, você não vai pensar não, porque você vai fazer. E aí, eu tô ainda indo com ele. Então, toda terça e quinta, hora marcada, eu falo, você não vai me deixar aqui, né? Aí ele vai. E aí, eu fiquei muito feliz que faz 1 mês e meio isso. Ele tá indo toda terça e quinta. Eu mudei toda a minha agenda, diminuí o número de pacientes para estar lá, sabe? Por isso que eu tô te falando, eu dou muito mais do que uma técnica mesmo, porque eu quero que ele viva, né? Não só que ele saia da depressão, mas que ele descubra a vida de novo, a força dele e tudo mais. E aí, nessa terça-feira, ele falou, tô querendo experimentar uma outra aula aqui. Eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir horário para vir. Aí ele respondeu depois, não, mas eu venho sozinho. Eu falei, cara, que vitória. Caramba. Isso é muita vitória. Nossa, aí deve ser demais. Nossa, é muita vitória. A sensação é de muita felicidade. Ninguém sabe o que a gente sabe do que rolou, sabe? Então, ele fala, eu venho sozinho. Então, eu diria que é isso, é perder. Porque o paciente ir embora, a vida ainda dá outras oportunidades, né? Então, só perder a vida realmente, que daí não tem oportunidade nenhuma.